Programa Conexão Moderna. Empresas que apoiam o desenvolvimento. Torf Malhas, a malha que proporciona conforto. Sono VIP, durma bem, viva melhor. Instituto Liderança Moderna, porque para liderar é importante ser líder. Hotel Montes, venha viver bons momentos. E LCM Videoproduções, a sua melhor imagem. Olá! O programa Conexão Moderna de hoje traz dois temas super especiais. Como dizia Gandhi, só é possível governar aos outros se antes governar a si mesmo. Para falar sobre esse tema, teremos a presença de Rodrigo Cesari, que é filósofo e neuropsicopedagogo, com o tema Assumindo a Liderança de Si. Teremos também Thelma Nunes, que traz como tema Assumindo o Amor do Pai Ausente. Fique com a gente e o programa Conexão Moderna já começou! E hoje, como convidado, temos o Rodrigo Cesari, que é filósofo e neuropsicopedagogo. Poxa, Rodrigo, neuropsicopedagogo? Fala um pouquinho pra gente sobre neuropsicopedagogia. Consegui falar. Eu costumo brincar que são 3 meses de curso só para aprender a falar o nome. Na neuropsicopedagogia a gente estuda, lida, atende os alunos que têm algum tipo de dificuldade de aprendizado, alguma deficiência específica, onde a gente identifica essas dificuldades e acaba orientando para que o aluno possa se desenvolver de maneira adequada no ensino regular. Ai, que ótimo, que bacana. Fantástico! E conta pra gente hoje o que você está fazendo. Você é professor de pós-graduação? Isso, hoje eu atuo como professor de pós-graduação nos municípios de Tijucas e São João Batista, em algumas disciplinas específicas de neuro, de convivência, nas turmas de pedagogia. E o Rodrigo, que já foi gerente de educação aqui da região, né? Ele também desenvolveu projetos maravilhosos. Conta pra gente como é que era o projeto que você desenvolvia quando estava na gestão. Então, a gente desenvolveu um projeto de formação humana e resgate de valores, onde a gente ficava nas escolas, não só através de palestras, mas a gente ficava para conversar com o aluno, para identificar aquele aluno que tinha dificuldades, para que o aluno pudesse se encontrar com ele mesmo e poder descobrir o caminho correto. Porque a gente passava por uma dificuldade muito grande nas escolas, Silvana, mau comportamento, alunos, crianças que muitas vezes acabavam tumultuando a escola, a turma, e a gente trabalhava pontualmente com esses alunos, para que ele pudesse descarregar toda essa energia para o bem. Rodrigo, e essa agressividade, isso que acontece nas crianças, tem alguma relação com, de repente, a falta de amor, ou a falta de atenção, a falta de afeto? Com certeza, Silvana. Eu sempre digo que o aluno, o adolescente, ele é reflexo daquilo que vive em casa. Hoje nós vivemos uma crise muito grande, Silvana, na família. O grande problema é a família, porque o aluno, a criança, o adolescente, ele vive e reflete aquilo que vive em casa. Eu me lembro que eu atendi uma aluna na escola aqui próximo, dificuldade de comportamento, e no final de uma aula minha, eu disse para ela, bom, se você continuar assim, eu vou ter que chamar os teus pais. Ela olhou para mim, com os olhos cheios de lágrimas, e disse, então chama. De repente, assim, eles vão perceber que eu existo. Uau! Não precisou falar mais nada. Olha só! Não precisou falar mais nada. Muitas vezes essas atitudes que os alunos têm na sala de aula é uma necessidade de chamar atenção para aquilo que não tem, para aquilo que falta. Um pouquinho de afeto, um pouquinho de carinho, um pouquinho de amor. E muitas vezes até o fato de estar na frente, olhar nos olhos, mesmo sem falar nada. Esse simples ato já mostra o quanto eu estou com você inteiro e presente aqui. Com certeza. Já mostra que tem alguém que se preocupa comigo. Alguém que está inteiro para mim. Isso é muito importante nos tempos de hoje. Pode fazer toda a diferença. Com certeza. E, Rodrigo, o tema que o Rodrigo trouxe aqui pra gente é Assumindo a Liderança de Si, Conhece-te a Ti Mesmo. Então, Rodrigo, como é que se desenrola esse tema hoje aqui? Conhece-te a Ti Mesmo. Então, como filósofo, não poderia deixar de citar um filósofo chamado Sócrates, que já no período 4, no século IV a.C.,
começou a desenvolver essa máxima num período em que a filosofia passou por uma transição muito grande e radical, onde o cosmos, a filosofia vivia um período cosmológico, que a gente chama, onde buscava-se entender as coisas, o universo, o surgimento das coisas, passou então a olhar para o ser humano. A antropologia passou a ser o centro. Só para a gente lembrar que Sócrates é aquele filósofo que ele ensinava perguntando? Isso mesmo, isso mesmo. Para ele, e eu acredito muito nisso, a gente busca as respostas na medida em que a gente é capaz de se questionar sobre as coisas. A gente busca a verdade no questionamento das coisas. Então, esse foi um método que Sócrates utilizou, e nesse método, no questionamento das coisas, ele buscou o questionamento do próprio ser humano. Então, assim, deixa eu ver se faz alguma conexão. Então, quando ele fazia pergunta, ou quando a gente faz pergunta, a gente parte do pressuposto que todas as respostas já estão dentro do outro. Isso mesmo. E aí a pergunta é uma forma de facilitar para que aquele conteúdo venha à tona. Perfeito. Mais ou menos assim? É isso mesmo, é fazer vir à tona aquilo que já está dentro de nós. E para que isso possa vir à tona, Sócrates utiliza o método do diálogo, da conversa, do questionamento. E para fazer essa máxima que ele desenvolveu, conhece-te a ti mesmo, vir à tona, ele se utilizou exatamente desse método. Por que eu acho isso tão importante? Tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente desenvolve, a nossa forma de viver, passa pela resposta de uma pergunta muito simples. Quem sou eu? E quando a gente pergunta quem sou eu, a gente está perguntando sobre a nossa própria essência, sobre aquilo que faz com que você seja aquilo que você é. Não o que você tem, não o que você veste, não onde você mora, não o que você faz, quantos filhos você tem, mas a sua essência. Quem sou eu? E isso é tão importante, Silvana, porque não tem como a gente falar de autoconhecimento sem a gente falar de amor. A gente parte do pressuposto que ninguém ama aquilo que não conhece. Ninguém é capaz de amar aquilo que não conhece. Então, como que eu vou ser capaz de me amar? Esse é o pressuposto, esse é o início de tudo. Como que eu vou ser capaz de amar alguém se primeiro eu não for capaz de amar a mim mesmo? Então, independente de religião, Silvana, eu vou falar de um livro chamado Bíblia, quando Jesus é perguntado assim, mestre, qual que é o maior de todos os mandamentos? E Jesus responde, amar a Deus sobre todas as coisas, e olha que fantástico, o próximo como a si mesmo. Ou seja, o amor que a gente tem pelo próximo é sempre reflexo do amor que a gente tem pela gente mesmo. Então, por isso que é tão importante a gente voltar a olhar para dentro da gente mesmo e se perguntar sobre o amor que você tem por você. E essa questão assim de eu desenvolver essa amorosidade para comigo mesmo faz com que as pessoas ao meu redor parece que elas refletem essa amorosidade. Com certeza. E faz sentido dizer que de repente assim, se eu sou uma pessoa que me amo, para que eu vou ficar me autopunindo? Para que eu vou ficar me machucando? Para que eu vou ficar ali o tempo todo fazendo eu me sentir pior, né? Então uma pessoa que se ama não faz isso? Exatamente. O problema, Silvana, é que muitas pessoas passam uma vida tentando encontrar um amor, tentando encontrar perdão, tentando encontrar nas coisas e nas pessoas aquilo que está dentro dela. Procurando fora, né? Isso. Procurando fora. E Santo Agostinho é fantástico nisso. Ele escreveu uma obra chamada Confissões, meu TCC eu fiz em cima dessa obra, onde ele fala exatamente isso. Que por muito tempo ele buscou fora aquilo que está dentro dele. Não é o Santo Agostinho que ele fala que à noite no seu recanto, recolhe-te e reflete sobre o seu dia? Perfeito. Nossa. Santo Agostinho, na obra Confissões. Então não estou muito enganada. Muito bem. Quando Santo Agostinho fala sobre a importância disso, ele fala de algo que todos nós buscamos, que é a felicidade. E essa felicidade ele buscou por muito tempo fora, nas coisas, nas pessoas, e descobriu o que estava dentro dele. E essa dica até do próprio Santo Agostinho, né? Até é uma dica que a gente pode deixar para o pessoal lá de casa, né? A importância e o quanto que a gente cresce quando à noite a gente reflete sobre como foi o dia e a gente mentalmente pode ter a oportunidade de rever como que a gente poderia ter feito melhor. Com certeza, Silvana. Faz sentido isso? Sem dúvida, sem dúvida. A sociedade contemporânea, Silvana, ela faz com que a gente saia de nós mesmos. Nós temos uma dificuldade muito grande, eu falo nós temos, porque é uma dificuldade que eu tenho também, de ficar em silêncio,
de a gente poder se encontrar com a gente mesmo. Porque o silêncio, Silvana, faz a gente se encontrar com aquilo que a gente tem de mais íntimo, de mais profundo. Com as nossas dificuldades, com os nossos problemas, com as nossas frustrações, com aquilo que a gente tem de melhor também. Aí entra uma coisa bem importante também, né? Muitas vezes eu posso ter medo de encarar ou olhar de frente essas questões dentro, né? E a melhor maneira de resolver esses problemas não é fugindo dele, como muitas vezes a gente tende a fazer. São coisas simples, muitas vezes a gente entra no carro e já liga o som no último volume, chega em casa já tem que ligar a TV, mesmo que não está assistindo nada, mas porque a gente tem medo de ficar em silêncio ou em sintonia com a gente mesmo. Então, isso é necessário, isso é importante. Por que isso é importante? Exatamente por isso que você falou, para que a gente possa, à noite, se questionar e se perguntar sobre como foi o meu dia. O que eu poderia ter feito de melhor? O que eu não deveria ter feito que eu fiz? Para que no dia seguinte a gente possa viver um dia ainda melhor. Para que a gente possa no dia seguinte colocar a cabeça no travesseiro e dizer, eu fiz diferente, mas eu ainda preciso mudar isso, e isso é uma construção. E aí entra uma oportunidade também de aprender uma maneira nova de fazer aquilo que já é nosso padrão, né? Com certeza. Quando a gente começa essa reflexão. E, Rodrigo, fala pra gente assim dos riscos de eu não buscar me conhecer. O que acontece? Quais são as consequências de não me conhecer? Aí eu gostaria de usar um filósofo contemporâneo, Clóvis de Barros Filho, tive a oportunidade de conhecê-lo. Ele diz que quando a gente não faz esse processo de autoconhecimento, é aquilo que a gente vê na sociedade muitas vezes acontecendo, de pessoas que passam um dia esperando o dia acabar, passam uma semana esperando o final de semana, passam um mês esperando o quinto dia útil, passam um ano esperando chegar ao final do ano e assim passam a vida esperando chegar ao final da vida. Ou seja, vive uma vida sem sentido, uma vida vazia, uma vida daquilo que a gente chama de piloto automático, onde simplesmente reproduzem paradigmas, aquilo que a mídia, a TV, a sociedade apresenta e as pessoas buscam isso como se fosse verdade. E quando a gente passa a fazer esse processo de autoconhecimento, a gente passa a ter um senso crítico sobre as nossas próprias atitudes, sobre o nosso próprio ser. Então deixa eu ver, então o risco de não trazer esse autoconhecimento é passar uma vida inteira sem sentido e sem significado. Isso mesmo. Uma vida esperando a vida acabar. Exato. E quais os caminhos para a gente começar essa busca pelo autoconhecimento? Então, a gente já comentou, eu acredito que o silêncio, esse encontrar-se consigo mesmo, se dá através do silêncio, através do tempo que a gente tira para ficar com a gente mesmo. Esse silêncio também poderia dizer eu parar e me observar? Com certeza. E perceber as sensações que eu estou tendo, como estão os meus sentimentos. O processo de autoconhecimento significa você ter você mesmo nas suas mãos. É como se você pudesse olhar para as suas mãos e ver você mesmo ali. E quando você olha para você mesmo, a grande pergunta é essa: quem eu estou vendo? O que eu estou vendo? O que eu preciso fazer para que isso que eu estou vendo seja melhor? Então, fazer processo de autoconhecimento, estar em silêncio, estar em conexão consigo mesmo, significa você se ter nas mãos, você ter o controle da situação, você ter o controle de você mesmo. E faz sentido dizer que, independente daquilo que eu estou vendo, eu olhar sempre com muita amorosidade, mesmo que seja algo que me desagrada? Sem dúvida. A sociedade vive uma crise muito grande. A crise que a gente vive, Silvana, não é uma crise econômica, política, financeira. A crise que a gente vive é uma crise de valores, é uma crise daquilo que é essencial, é uma crise daquilo que nos faz crescer enquanto pessoas. E não tem como a gente falar em crescimento pessoal, não tem como a gente falar em processo de autoconhecimento se a gente não falar do amor. Porque a lupa que nos faz enxergar para nós mesmos chama-se amor. E se a gente não usar essa lupa do amor para enxergar a nossa própria vida, a gente vai ter dificuldade de se perdoar, a gente vai ter dificuldade de se amar. E enquanto a gente não se amar e não se perdoar, a gente nunca vai ser capaz de perdoar e amar ninguém. E assim também, se eu não me perdoo, eu fico me punindo o tempo todo, né? Com certeza. E a segunda dica? A segunda dica, Silvana, eu diria que seria a prática de boas leituras. Não qualquer leitura, mas a leitura daquilo que nos edifica enquanto pessoa. A leitura de obras científicas, por exemplo, a leitura é algo que, principalmente a juventude no tempo de hoje, tem uma dificuldade muito grande da prática dela, muito grande, porque
o mundo apresenta outras facilidades, outras coisas, entre aspas, mais atrativas, que acabam distanciando ou fazendo com que as pessoas percam o interesse pela leitura. Então eu acho que a leitura permite o encontro com a gente mesmo. Mas o mais importante do que escrever, Silvana, é você poder ler aquilo que você escreveu. Porque se a gente conseguir fazer isso, a gente percebe que são sentimentos completamente diferentes de quando a gente escreve e de quando a gente lê. Eu mesmo me peguei, Silvana, muitas vezes escrevendo, e quando eu comecei a ler aquilo que eu escrevi, sem perceber, eu estava emocionado, quase chorando, porque é uma maneira que a gente tem de se encontrar com a gente mesmo. Que dica fantástica. De colocar para fora aquilo que está dentro e de se ver consigo mesmo. E Rodrigo, eu quero que você volte outro dia aqui, de acordo com a tua experiência, vivência com a educação. Quero que você traga um tema bem relacionado a essa juventude e como que os pais podem fazer para acolhê-los de uma maneira diferente, de modo que eles possam manifestar o seu melhor. Perfeito, Silvana, com certeza. Muito obrigada por você aceitar estar aqui com a gente hoje e queremos você numa próxima vez. Silvana, eu que agradeço, obrigado mesmo, obrigado pelo carinho, obrigado pelo convite e é um prazer muito grande poder estar aqui. Muito obrigado. Instituto Liderança Moderna oferece a formação em coaching executivo com certificação internacional por Metaforum, Alemanha, conduzido por Maria Rita Gramigna, autoridade nacional no assunto, de 18 a 21 de maio. Seja estratégico para o negócio e se diferencie no mercado. Faça já a sua inscrição. Instituto Liderança Moderna. Hotel Montes tem localização privilegiada, conforto e lazer, saborosa gastronomia e a vista da cidade que surpreende. Espaço para eventos com ótima infraestrutura. Reservas 3251-3717. Hotel Montes. Venha viver bons momentos. Seja bem-vinda, Thelma. Obrigada, Silvana. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você hoje. Que ótimo. Thelma, quando e por que você começou a se interessar por esse tema do amor ao pai ausente? Bom, Silvana, a minha experiência foi assim, da minha vida mesmo, né? Eu convivendo com meus filhos, divorciada do pai deles, né, separada, eu cometia um erro muito comum dentro da nossa casa, comum a muitos lares aí, que tem o nome, a psicologia chama de síndrome da alienação parental. O que é isso? Eu falava mal insistentemente do pai dos meus filhos por causa da mágoa que eu trazia dele, por causa de tudo que ele gerou, né, durante o nosso convívio, nossa separação, e coisas geradas até por mim mesma, mas eu desconhecia na época, né? E ali eu cometi esse erro. O trauma que eu tive, a mágoa que eu tive, eu lançava nos meus filhos, fazendo com que os meus filhos tivessem a mesma raiva, o mesmo ódio. E ali, um dia eu estava sentada, estudando, né? E minha filha sentada, na época ela tinha 8 aninhos, hoje ela está com 30 anos, né? Então isso já tem um tempo, né? Nem parece que essa danada já tem filha de 30 anos. Obrigada. Então, na verdade, o que aconteceu? Ela sentadinha, ela ouvia a gente falar mal nessa época. Eu falo a gente, porque meus pais, né, estavam todos muito doídos pela situação que tinha ocorrido da nossa separação e tal. E ela ouvia a gente falar às vezes que ele era até um monstro. Tamanha, assim, a ignorância mesmo. Eu falo que isso é uma ignorância da nossa parte, quando a gente fala isso de um genitor dos filhos da gente. E às vezes a alienação parental é cometida, às vezes,
por outra pessoa que não seja a mãe ou o pai, né, que também é prejudicial. E ali a minha filha fez a seguinte pergunta para mim, ela disse: mãe, você gosta de mim? E eu parei assim, olhei aquela criança, né, aquela menina tão indefesa. Gosto. Aí ela insistiu na pergunta. Ali ela já estava com os olhos cheios de lágrimas, né? Ela disse: mãe, mas você gosta de mim como eu sou? Com esse cabelinho, com esse nariz, com essa boca que eu tenho? E ela é muito parecida com o pai dela até, né? E aí eu olhei para ela e falei: Luísa, claro, minha filha, eu gosto de você do jeitinho que você é. E ela disse assim, bem olhando nos meus olhos, falou: mãe, eu só sou assim porque eu sou um pouquinho do meu pai. Nossa. E naquele momento ali, Silvana, eu descobri assim, então, descortinou muita coisa para mim. Eu olhei para ela e falei: poxa vida, eu acho que eu estou odiando metade da minha filha. Então foi quando ela me ensinou, com essa pergunta, que um ser humano ele é formado de 50% do pai e 50% da mãe. E eu acho que isso aí foi uma descoberta, porque a gente, quando está enraivado, quando a gente está assim, muito magoado com uma outra pessoa, a gente tende a achar que o filho é só da gente. E, Thelma, quais os riscos ou quais os problemas que esse filho pode ter na vida adulta quando para ele foi passada uma imagem de um pai ou de uma mãe, uma imagem distorcida, ou uma imagem de que o pai não vale nada, sendo que ele, como você falou, sua própria filha, tem essa consciência de que ele é metade pai e é metade mãe. Então, o que pode acontecer na vida adulta? Olha, eu acho que pode gerar transtornos de todos os tipos. Eu acho que a maioria das questões comportamentais do ser humano está relacionado com a figura paterna. Eu acho tão importante, Silvana, a figura paterna, né? Você trazer bem elaborado, principalmente a figura do pai, que é uma autoridade, né? O filho vê o pai como provedor, e se você deturpa essa imagem de alguma forma, a criança vai crescer com distúrbios comportamentais. Na minha época, minha preocupação era muito isso. Eu tinha 2 filhas e um menino. Então a minha preocupação era que o meu filho crescesse com essa imagem ruim do pai, a ponto de não desejar nem a masculinidade dele, né? Então, isso aí era uma das maiores preocupações. Uma outra preocupação que eu tinha muito era se quando as minhas filhas fossem casar, se o pai não estaria presente. Isso doía muito em mim, eu achava isso, porque eu acho que a figura masculina tem que conduzir, tem que, né, prover mesmo muitas coisas e prover também a questão sentimental, a questão da elaboração de todos os conceitos a partir desse conhecimento aí. E como que as pessoas ou essas mães, então, podem começar a conduzir essa situação de maneira que, mesmo que o pai seja alcoólatra, que o pai esteja na prisão, que o pai esteja na ilusão das drogas, ou seja um pai muito ruim, como que essa mãe pode começar, então, a fazer com que esses filhos acolham e amem os seus pais, independente do que ele apresenta? Bom, eu vou compartilhar minha experiência. Eu, no meu caso, eu fiz, a partir dessa pergunta, eu comecei a elaborar os meus sentimentos. E eu percebi que eu também tinha erros, né? Então, eu acho que a primeira coisa que uma mulher deve fazer, independente da figura do pai, como seja, como você bem colocou aí, não é para amar o pai que não tem problemas, o pai bom, é para amar o pai. Não interessa que pai ele seja, entende? E isso aí é importante, por quê? Eu parti desse princípio de que a minha filha era metade dele, né? Independente de qualquer coisa. Teve uma época que eu também sou advogada, então eu fui procurada por uma jovem que ela não queria mais que o pai do filho dela fosse o pai do filho dela. Digamos, ela queria uma ação judicial onde ela pudesse transferir a paternidade para o namorado dela. E eu disse para ela assim, olha, você pode mudar tudo, você pode até conseguir isso talvez, mas você nunca vai poder mudar as características dele, que é do pai biológico. Então isso aí é uma coisa que você vai ter que se conformar com isso. E outra coisa, o seu filho vai crescer muito melhor se você achar um gancho, alguma coisa boa nesse pai. E foi isso que eu fiz dentro da minha casa. Eu comecei a listar, eu fiz uma lista das qualidades do pai dos meus filhos e encontrei muitas. Aquele homem totalmente ruim, eu comecei a ver um homem fantástico, um homem fabuloso até, né? Falei, meu Deus, ele tem muitas coisas boas. E comecei a falar isso dentro da minha casa, né? Porque, eu vi isso a partir dos meus próprios erros. Eu também vi que eu também tinha errado.
Quando você descobre que você também tem erros, que você também tem atitudes erradas, fica mais fácil de você ter compaixão e perdoar. E isso é um sinal de grandeza. Quando eu reconheço que eu também não sou 100% certa e que eu tenho parte naquela situação, né? E que quando eu reconheço que o outro muitas vezes é apenas reflexo de mim, quando eu mudo, o outro muda. Então isso é fantástico, é maravilhoso. Sim, com certeza. E deixa pra gente então, Thelma, 3 dicas poderosas aí para quem tem essa situação, quem vive isso, para começar a mudar. Bom, a primeira dica que eu dou é que você realmente reconheça os seus erros e reconheça que um filho é 50% pai e 50% mãe. E a partir daí que você comece a fazer o seguinte exercício do perdão. Você comece a liberar perdão. Foi o que eu fiz. Eu comecei a perdoar o pai dos meus filhos por ter saído de casa, por ter nos abandonado. E também eu vi que ele não podia fazer diferente, Silvana, a partir do momento que eu também não dava espaço para ele ser diferente. Então isso é muito, essa conscientização, esse perdão. E automaticamente confiar plenamente em Deus, né? Ter a certeza de que Deus está zelando por você, vai te capacitar, vai te dar forças para você prosseguir e fazer do seu lar um lar muito melhor. Eu sinto assim, eu não sei como seria se eu tivesse continuado, porque graças a esse Deus que eu prezo, que eu tenho muita fé, em tempo eu consegui socorrer a minha casa nesse sentido. Hoje os meus filhos vivem com o pai maravilhosamente bem, né? Estão todos assim, usufruindo desse contato, desse convívio. O pai não é só um pai que provê financeiramente, mas é um pai que provê também uma comida feita por ele, o convívio mesmo, o carinho, que era tão difícil em tempos atrás. E são coisas simples, né? Simples atitudes que passam mensagem para o filho de que eu amo você. Né? Eu curto você estar aqui comigo. Exatamente. Né? Obrigada, Thelma. E quem quiser contratá-la, os dados dela estarão ali abaixo. Eu que agradeço pela oportunidade, espero ter realmente contribuído aí para ajudar as pessoas a descobrirem esse erro aí da alienação parental, então, e ensinar realmente o filho a amar um pai ausente. Bom, isso tudo que a Thelma trouxe pra gente, eu posso falar com experiência própria. Eu fui filha de pai alcoólatra e meus pais se separaram quando eu tinha mais ou menos 9 anos. E o que acontece? Como a gente tinha o pai como herói, era uma incongruência muito grande na cabeça. Por quê? Ao mesmo tempo que ele era herói, a gente via esse pai como um pai pequenininho, um pai sem valor. E, no entanto, quando a gente começa a entender que acolher um pai, independente do que ele foi, com total ausência de julgamento, isso faz com que a gente alavanque muitas áreas da vida. E olha só a experiência. Quando eu entendi isso na minha vida, o poder de acolher o pai, o poder de acolher essa história, muitas coisas passaram a mudar. Melhorou qualidade de relacionamento, mudou questões profissionais, tudo isso passou a fluir de uma maneira muito diferente. Por quê? Porque na medida em que eu rejeito algo no meu pai, é como se eu estivesse rejeitando algo em mim também, porque eu sou parte desse pai. Como disse a Thelma, 50% da gente é do pai e 50% é da mãe. Logo, se eu rejeito o pai, eu estou rejeitando também uma parte minha. E por outro lado, se eu acolho esse pai, é como se eu estivesse me acolhendo. Então, se você é mãe, se você é pai, procure ressaltar para o seu filho o lado bom, o lado positivo do seu parceiro. Ou se vocês já não estão mais juntos, faça com que o filho veja as partes boas. Por que isso é importante? Porque toda aquela questão que eu rejeito no pai ou na mãe é exatamente aquilo que o meu filho vai projetar. E o que eu quero que meu filho projete na sua vida? O lado bom do pai ou o lado ruim? Pensa nisso. Um grande abraço e até semana que vem. Programa Conexão Moderna. Empresas que apoiam o desenvolvimento. Torf Malhas, a malha que proporciona conforto. Sono VIP, durma bem, viva melhor. Instituto Liderança Moderna, porque para liderar é importante ser líder.
Hotel Montes, venha viver bons momentos. E LCM Videoproduções, a sua melhor imagem.